Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa EBD. Escola essa que se realiza todos os domingos às 8h30 da manhã. Você aqui da região de Epitácio, você é o nosso convidado especial a estar conosco e com a sua família. Temos ali Sara para várias faixas etárias de idade. Na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá, 146, com o nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Nós estivemos a lição passada, que foi a lição de número 9, que falou sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Nós vemos a importância de a Igreja de Cristo ela estar reunida. Porque a Igreja de Cristo somos nós, somos eu e você. Mas existe também a necessidade de nós estarmos em um templo adorando e buscando ao Senhor. Nós sabemos que a salvação ela é individual, sim, mas nós temos uma vida espiritual que se dá entre os irmãos. Porque a igreja, ela se resume em 3 elementos que eu vou passar aqui para vocês. Como igreja do Senhor, como um organismo vivo, eu entendo que a igreja tem esse tríplice propósito. Primeiro, a adoração. Essa adoração é individual e coletiva. Segundo, edificação. E essa edificação se dá na igreja, aonde Deus, Efésios 4:11, ele colocou apóstolo, profeta, evangelista, pastores e os mestres, os doutores, para trabalhar na edificação, no crescimento espiritual da igreja. E o terceiro ponto é a evangelização. A igreja, como igreja do Senhor, ela precisa cumprir esses 3 propósitos. Primeiro, adoração. Segundo, edificação. E terceiro, evangelização. Eu não posso falhar com nenhum desses propósitos. Por quê? Eu falhando com um desses propósitos, eu deixo de cumprir o papel como igreja do Senhor. Porque não basta só adorar. E eu sozinho não consigo. Tem que estar em coletividade. E eu preciso ser edificado, fortalecido. Eu preciso ser ensinado, instruído. Para cumprir o terceiro propósito, que é a evangelização. Então é adoração, edificação e evangelização. A igreja, ela é um corpo. E por ela ser um corpo, ela tem vários membros em particular. Isso se dá na igreja, em um templo. Cada um tem a sua função, a sua atividade dentro desse corpo. E quem é o cabeça? E quem dá a voz de comando? A Bíblia diz que o corpo é a igreja. E Cristo é o cabeça. Ou seja, a cabeça ela controla todo o nosso corpo, desde a ponta do pé, a unha até o último fio de cabelo. Tudo, a voz de comando se dá pela cabeça. Até mesmo o oxigênio, a célula, tudo, a mesma que está no corpo, sai da cabeça, passa pela cabeça. Ele controla tudo, ele dá a voz de comando. Assim Cristo é o cabeça. Ele dá a voz de comando, ele controla, ele governa. E a igreja está no corpo de Cristo, que ele sendo cabeça. E isso é muito importante, o papel da igreja como organismo e organização. A igreja, como organismo, ela é invisível, ela está no corpo de Cristo. E ela é visível, porque precisa ter a organização. E hoje nós vamos estudar falando sobre templo, falando sobre a igreja e o templo, faz necessário esse outro assunto que nós vamos tratar hoje na nossa lição de número 10. Que vai falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Porque todos os recursos que a igreja tem não é do Estado, não é do governo, não é do prefeito, não é do vice, mas quem que Deus vai usar
para essa obra, para que essa obra cresça, para que essa obra venha desenvolver. Vamos ver. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. O que é mordomia? Esse nome era falado pelos políticos, né, há muito tempo atrás, mas saiu um pouco do vocabulário. Mas, do latim, é majordomo, que quer dizer o maior da casa, como foi José. Lá em Gênesis, você vai ver isso, 39. E no hebraico, né, é Moshel, que quer dizer alguém que está sobre a casa ou um administrador. E no grego é oikonomia, que é a administração da casa. E oikonomos, que é despenseiro. Então a ideia que se tem de mordomo é alguém que está responsabilidade, ele tem responsabilidade, ele cuida de algo que não é seu, ou seja, está na mão dele, passa pela mão dele para ele administrar, mas ele não é o dono. Isso é que entendemos a ideia de mordomo. Então nós vamos falar a sutileza contra essa prática da mordomia cristã. Muito bem, o textuário, né? E Abraão deu o dízimo de tudo, Gênesis 14, 20. A verdade prática disse que contribuir financeiramente para a obra de Deus é, primeiro, um dever e um privilégio. Um dever e um privilégio, porque você está semeando no reino do Senhor. A nossa leitura em classe está em Gênesis capítulo 14, 17 ao 20. Então, o evento aqui de Gênesis 14, o contexto vai nos falar de Abraão quando vem da matança e ele entrega os despojos a Melquisedeque. Um ponto a ser observado aqui é que Abraão, ele não foi forçado, né? Não foi pedido para ele, mas ele voluntariamente entregou. Ou seja, Abraão, ele teve uma fé. Só que essa fé, querido, ela precisa ser materializada. Eu tenho fé, mas essa fé, ela precisa ser materializada. No mundo espiritual, ela vai se materializar. A fé é algo que eu não vejo, ou seja, mas essa fé precisa se materializar. Ou seja, Abraão, ele materializou um sentimento de gratidão. Ou seja, a fé se materializando, ele entregou algo. Ele entregou a Melquisedeque, que é uma figura que aponta para Cristo Jesus. O Senhor nos ensina a estar contente em tudo, aquilo que o Senhor nos dá, que o Senhor nos proporciona. É a oração de Agur em Provérbios 38, 9. Ele pede ao Senhor, não me dê a riqueza e nem a pobreza. Ele vai explicar por quê, Agur. Vai explicar por quê. Se der riqueza, ele pode esquecer do Senhor. Né? E se der a pobreza, ele pode fazer aquilo que não agrada ao Senhor, e roubar, né? Tirar de alguém. Então, mas ele fala, dá o pão acostumado, ou seja, o pão diário, o sustento diário. E isso é muito importante nós entendermos e analisarmos. Nós vamos ver aqui os tópicos, queridos. O nosso tópico 1 vai falar conhecendo o evangelho da barganha. Ou seja, o primeiro ponto que eu preciso entender. Eu não posso fazer barganha com Deus. O primeiro item fala, dízimo e ofertas como moeda de troca. Ou seja, é o dar algo, mas já esperando que Deus me dê algo em troca. Deus não aceita barganha. No reino de Deus, entenda isso. Não aceita barganha. Deus não aceita barganha. Eu vou dar esperando. Não. Foi Simão, o mago, que quis fazer barganha, quis oferecer dinheiro aos apóstolos para receber o Espírito Santo. E nós vemos que Pedro disse a ele, o teu dinheiro fica para a tua perdição. Então, os apóstolos disseram a ele, o teu dinheiro fica para a tua perdição. Então, ele quis fazer barganha, ele quis fazer um troca, dar algo, mas esperar algo com alguém. No reino de Deus, nós não podemos fazer barganha. Então, é um ato de fé confiando no Senhor. E geralmente quem aceita esses princípios são aqueles da teologia da prosperidade. Eles alegam que Deus morreu na cruz, ele já venceu, já conquistou tudo para você. É só você colocar Deus na parede, porque você tem direito. Quem é nós para ter um direito de algo, queridos? Você tem que determinar, não orar. Ou seja, nós não podemos decretar ou determinar nada. Alegam que você é filho de Deus, o mesmo que fez Satanás para Jesus. Mas tu és filho de Deus, você não pode ficar sofrendo, você não pode passar necessidade.
Engano, não é o que está na Bíblia Sagrada. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Seremos afligidos, João 16:33. Você tem direito. Quem é nós para termos direito, queridos? E nesse jogo de troca, que lá colocar Deus contra a parede. E o item 1 fala, dízimo e oferta, ou seja, algo como barganha. E o item 2 fala, dízimo e ofertas como práticas legais, ou seja, algo meritório. Nós não damos algo porque nós merecemos nada, ou entender que eu vou dar algo para ser salvo. Os dízimos, as esmolas, as ofertas, não é para eu ser salvo, mas é por ser salvo. E o salvo, ele vai sentir o desejo de contribuir na obra do Senhor. Existe até lá em Efésios 2:8 fala, pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que o verso 10 fala que é para as boas obras. Ou seja, eu não sou salvo pela obra, mas para as obras. Pela fé, mas para as obras. Isso é muito importante ser observado. Aí existe o quarteto daqueles que não dizima. É essa desculpa que eu vou passar para vocês aqui agora. A primeira desculpa que eles dão, eu analisando, não busquei visão de comentarista nenhum, eu analisei todas essas desculpas e trouxe aqui para passar essa informação para você. A caneta e papel e anota aí. A primeira desculpa que eles dão é não dou dízimo porque não pertenço à tribo de Levi. Estou certo isso? Então eles alegam, pegando ali Abraão, que Abraão deu o dízimo, foi dos despojos, não foi... Sabemos que foi do despojo, mas ele deu o dízimo, que significa a 10ª parte. Esse é o primeiro grupo. Fala que Abraão Deus foi o despojo da guerra, não foi o dízimo. Isso é um engano de Satanás. E alegam não pertencer à tribo de Levi. Outra, mas vamos ler em Hebreus 7, vamos ver o que vai dizer em Hebreus. Eu vou ler só o verso 4 a seguir, diz assim, considerai, pois, quão grande era esse a quem o patriarca Abraão deu o dízimo do despojo, sim, e os que, dentre os filhos de Levi, recebem um sacerdote, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que não tenha descendido de Abraão. Ao verso 6, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, mas aquele quem Melquisedeque, cuja genealogia não é contada, ou seja, Melquisedeque não fazia parte dessa genealogia levítica. E ele recebeu os dízimos de Abraão. Ou seja, ele não fazia parte da tribo de Levi, como Jesus também não fez parte. Então, alguns alegam aqui, pegando esse contexto de Hebreus 7, dizendo que não dá o dízimo, porque não é da tribo de Levi, não faz parte da família de Levi. Mas você precisa entender que agora você faz parte da família de Cristo, da família de Deus. Da família de Deus. Cristo é o primogênito entre os irmãos. Então, isso são desculpas para não contribuir, não dizimar na casa do Senhor. O segundo grupo que eu vou falar aqui, o primeiro grupo é o grupo que fala que é os despojos, né? Lá em Gênesis 14, da leitura que está na leitura em Crasso. O segundo grupo é o grupo de Malaquias. 3:10, trazei todos os dias na minha casa, para que haja a casa do tesouro, para que haja mantimento. Eles falam ali que o mantimento é alimento. Então eles uma desculpa que o dízimo ali em Malaquias 3:10 fala que é alimento. Então eu não vou dizimar porque ali é alimento, não está falando de dízimo. Mas você precisa entender que naquela época eram as primícias, eles entregavam as primícias. Mas nós vamos ver que na lei existia os dízimos também comunitário. A cada 3 anos que eles entregavam também aos pobres, à viúva e os órfãos. Existia isso. Então veja, isso são desculpas, porque o papel papel veio bem depois. Os valores aquisitivos dentro da nossa cultura foi mudado. Então eu vou entregar aquilo que eu recebo dentro desse contexto nos nossos dias atuais.
Não existia o papel moeda como nós temos hoje. Os valores aquisitivos como temos hoje. Existia a moeda de Roma e outras moedas. Mas não é os valores como nós vemos hoje. E há muito tempo atrás, muitas coisas, a compra era a base de troca. Então isso não é desculpa para nós não contribuirmos, porque lá em Malaquias fala que é alimento. Então finda nem levando alimento na casa do Senhor. Ou seja, arruma desculpa, fala que é alimento, mas no fim nenhum alimento leva. O terceiro grupo é o grupo de Mateus 23. O grupo de Mateus 23, eles alegam que ali está falando para os fariseus, mas os mais dizimistas eram os fariseus. Porque olha o que diz lá em Mateus 23, porque eles davam o dízimo dos mínimos detalhes do coentro. Olha o que diz Mateus 23, eu vou até ler para vocês. Ai de vós, escribas e fariseus, entendo, hipócritas, está falando para os escribas e fariseus. Pois dai o dízimo da hortelã e do entre e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha o que Jesus fala. Deveis, porém, fazer essas coisas, e não omitir aquelas. Ou seja, Jesus está falando que tem que fazer, desde que não omite a justiça, o juízo, a misericórdia. Ele não está dizendo que não deve dizimar, não deve ofertar, mas não esquecer de primeiro usar o ato de misericórdia. O quarto grupo é o grupo de Hebreus, né, que entende que alegam que é para a família de Levi somente para a família de Levi. Então o primeiro grupo é de Gênesis, fala que é do despojo. O segundo grupo de Malaquias fala que é alimento. E o terceiro grupo é o de Mateus, que alegam que é para os fariseus. Então isso não é para nós, não. E o quarto grupo é o de Hebreus, que fala que tinha que ser da família de Levi. Mas hoje nós fazemos parte da família de Deus. Então é muito importante nós observarmos, porque tudo é do Senhor. Nós vamos ver o nosso tópico 2, né? Nosso tópico 2 vai falar a doutrina bíblica do dízimo sobre o ataque, ou seja, o dízimo era uma prática da lei, alegam que era uma prática da lei, não é para nós. Então, a desculpa é finda não dizimando porque é uma prática da lei. Ou seja, são pessoas apegadas ao dízimo, apegadas a algo que o Senhor deu para ele apenas administrar e consegue entrar no caminho da avareza. Aí alegam o segundo ponto, o dízimo era como contribuição a algo imposto. Eles alegam que é algo imposto. Não interessa o que o homem vai fazer, quando você entrega ao Senhor. É algo voluntário. Você vai entregar ao Senhor. Não porque alguém está pedindo. O pastor, o seu líder apenas pede. Você vai contribuir voluntariamente. E o terceiro ponto, tópico falar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, criador e provedor de todas as coisas. Criador e provedor e mantenedor de todas as coisas. Então, nós não temos nada, tudo é do Senhor. Nós apenas vamos devolver. Nós não pagamos, nós devolvemos aquilo que o Senhor nos dá. Porque o item 2 vai falar, o homem como dispenseiro, somos dispenseiro de Deus. É alguém que está administrando aquilo que Deus tem dado a ele, como Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden, para administrar aquilo ali. Então entenda isso. Não contribuímos para sermos abençoados, mas porque somos abençoados. Porque com Deus, o mais importante é o ser do que o ter. Porque tem muitos que tem, mas não é. Muitos é e não tem. E Deus, ele vai continuar abençoando a minha e a sua vida. Então entenda aí você, com essa reflexão, entenda que nós somos apenas mordomos do Senhor na terra. Nós estamos aqui apenas como alguém que está cuidando, gerenciando aquilo que o Senhor tem proporcionado para a minha e para a sua vida. Entenda que agora você pode receber a bênção do Senhor, a saúde, a sua vida, a força, o vigor para você trabalhar. Você vai apenas devolver a 10ª parte daquilo que ele tem proporcionado. Nós não pagamos, mas nós devolvemos. Agora, não adianta ser dizimista e não ser administrador. Precisamos administrar também.
Veja, José separou a quinta parte, tanto no período de bonança, tanto no período de fome. Ele deu a semente ali para ele semear. Então é importante, por mais que você dizimiste e ofertante, você ser um administrador, você buscar de Deus sabedoria para administrar aquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? Que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa e o seu ministério.